Eteomo. Distribuição Sinapse. Trabalho. Versão brasileira. Áudio News. Já está fazendo 27 graus no centro da cidade. Vai ser um dia quente. Agora as nossas dicas para não ficarem presos no trânsito. O trabalho é uma das atividades fundamentais do ser humano, que permite a nossa sobrevivência. E mais do que isso, as pessoas são vistas na sociedade a partir da função que exercem. Quando entramos para um emprego, estamos aceitando os valores e as regras implícitas a ele. O trabalho é uma parte importante da organização social. Ele estrutura as relações entre os indivíduos e assegura-os de sua participação na vida econômica. Para o ser humano, o trabalho é a maneira de interagir com o meio ambiente, de transformá-lo e moldá-lo para se adequar às nossas necessidades. Na sociedade moderna, o trabalho é visto como uma fonte de independência e liberdade. Paradoxalmente, o trabalho também pode ser uma prisão, onde se desenvolvem hierarquias e relações de poder, privando o trabalhador de toda a liberdade. Muitas vezes, uns poucos indivíduos enriquecem à custa de outros que precisam trabalhar para sobreviver. A história do trabalho é marcada por relações de poder, por exemplos de dominação e subjugação. A globalização da economia e a informatização estão mudando o universo do trabalho. A vida fica cada vez mais veloz. Nós estamos na era da superprodução. Os que conseguem atender a demanda vivem exaustos. Os que não conseguem perdem o emprego. As mudanças que estão transformando os setores mais tradicionais, como o agrícola, o industrial e o de serviços, têm um impacto abrangente. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro não têm emprego ou estão subempregadas. Ainda é cedo para avaliar as consequências da crise que atinge o mercado de trabalho no mundo. Mas ela é apenas mais um capítulo na história da evolução humana. Assim surgiu a ferramenta. Uma das características principais que distinguem o homem dos animais é o seu polegar opositor, que permite que ele manipule os objetos. Graças a essa característica, ele é capaz de fabricar ferramentas para transformar os recursos naturais de que dispõe em produtos novos e úteis. Os tipos de ferramenta que nossos ancestrais fabricavam marcam os diversos estágios da evolução humana. Há mais de 2 milhões de anos, as ferramentas eram feitas de pedra. As lâminas, lanças e pontas de flecha eram fundamentais para a sobrevivência do grupo. Cada ferramenta era considerada uma parte do arsenal do grupo e todos os membros do clã aprendiam a fabricá-las. Na Idade da Pedra, as pessoas viviam em grupos nômades e sobreviviam da caça e da coleta de alimentos. As atividades fundamentais da sobrevivência eram estreitamente ligadas a outras atividades, como a educação e a convivência familiar. O conceito de trabalho não existia. Uma vez eu tentei fazer uma coisa muito estúpida. Tentei calcular as horas de trabalho numa sociedade de caça e coleta de alimentos. Então levei meu caderno de notas e fui observá-los. Vi pessoas saírem para pescar e voltarem 4 horas mais tarde. Então anotei. São necessárias 4 horas de trabalho para obter 2 peixes.
Mas depois de um tempo, comecei a notar que as pessoas que saíam para pescar eram marido e mulher e voltavam 4 horas mais tarde com os cabelos despenteados e um ar de felicidade no rosto. Obviamente, eles pescavam os 2 peixes em 15 minutos e gastavam o resto do tempo ocupados com outra coisa. Muitos povos de tradição agrícola têm lendas que falam de uma época de abundância, onde os frutos e legumes nasciam espontaneamente no campo e esperavam para ser colhidos. Será que o Jardim do Éden terá existido sobre a Terra na época em que as pessoas viviam da caça e da coleta? Essa época é conhecida como Era da Abundância. Desde então, nunca existiu nenhuma sociedade humana que se alimentasse tão bem com tão pouco esforço. Então nasceu a agricultura. Bem, a lavoura pode render bastante, mas exige muito trabalho também. Há cerca de 12 mil anos, a agricultura e a criação de animais apareceram simultaneamente em diversos pontos do planeta, mas não sabemos explicar como se deu isso. Hoje em dia, nos perguntamos se nossos ancestrais não começaram a arar a terra por falta de opção. Os desertos se alastravam cada vez mais, reduzindo os territórios de caça e as áreas onde nasciam as frutas e os legumes. Literalmente, o território deles estava encolhendo. Nada melhor do que a agricultura para extrair o máximo de alimento de uma porção mínima de terra. A coleta e a caça, ao contrário, exigem territórios amplos. A Revolução Agrícola fez surgir novas tarefas. Era preciso construir silos, irrigar os campos e tomar conta dos animais. As pessoas começaram a fabricar potes de cerâmica para transportar a água e cestos para carregar as colheitas. A descoberta das ligas de metal há cerca de 4 mil anos fez nascer uma ocupação importante, a do ferreiro. Com bronze e ferro, nossos ancestrais puderam forjar ferramentas mais eficientes que aumentavam a produtividade. As pontas eram mais fortes, as lâminas mais afiadas e as curvas mais definidas. As populações cresceram, dando origem aos primeiros grandes povoados ou vilarejos. A sociedade se tornou mais complicada. Não mais complexa, mas complicada. Com mais pessoas, era preciso uma organização social ligeiramente mais complicada. Foi então que apareceram os primeiros especialistas dedicados a cuidar dos arquivos, contar a população e fazer o registro dos nomes. A civilização egípcia era extremamente hierarquizada. Com isso, as tarefas se especializavam cada vez mais e novas funções apareciam a cada momento. A ordem social era garantida graças à dura disciplina a que os trabalhadores eram submetidos. O trabalho na lavoura era coordenado por chefes de equipe. Cada agricultor tinha que obedecer ao seu chefe sob pena de castigos físicos. Quando se tem uma cidade, quando se tem pessoas que tiram seu sustento da terra e convivem numa cidade, é preciso que exista um sistema para criar produtos e um sistema para promover a troca desses produtos. Afinal, o alimento é produzido e armazenado e precisa ser distribuído. Essa distribuição pode ser feita através de um sistema burocrático centralizado, como no Egito Antigo, ou através da troca por produtos oferecidos pelos artesãos, pelos mercadores e outros.
Os sacerdotes, guerreiros e escribas ocupavam o patamar mais elevado na pirâmide social. Os escribas, cujas funções passavam de pai para filho, eram os funcionários do Estado, responsáveis por controlar os estoques e separar as cotas solicitadas pelo faraó. Sem essa organização administrativa, o regime dos faraós jamais poderia ter existido e as pirâmides não teriam sido construídas. Vamos ouvir agora a descrição da construção da pirâmide de Quéops, feita por Heródoto, um dos grandes pensadores da antiguidade. Quéops convocou todos os egípcios para o trabalho. Alguns levavam as pedras até o Nilo, outros ficavam na margem oposta para descarregar as balsas que atravessavam o rio levando as pedras. Havia sempre 100.000 trabalhadores no local da obra e as tropas eram substituídas a cada 3 meses. Sendo assim, durante 10 anos, o povo egípcio precisou construir uma estrada para o transporte dos blocos de pedra. A construção da pirâmide em si demorou 20 anos. Na Grécia, a mão de obra dos escravos estava presente em todos os setores. Eles trabalhavam arando os campos, nas minas, nas construções, lado a lado com os cidadãos livres. Os escravos ocupavam até mesmo posições mais importantes que exigiam habilidade intelectual. Mas apenas os cidadãos livres tinham o direito e o dever de se dedicarem à filosofia, à política e às artes, atividades consideradas nobres e fundamentais. No livro A República, Platão descreve a organização da cidade ideal. Ela se basearia em funções especializadas que os trabalhadores não estariam aptos a exercer por não terem tempo disponível e não conhecerem as maneiras de governar. Aristóteles também fala disso ao se referir aos trabalhos manuais. Segundo a sua filosofia, o ato de sentar perto do fogo para realizar trabalhos manuais danificava o corpo humano, deixando-o deformado. Por isso é que Hefesto, o deus grego dos trabalhos manuais, tinha o corpo deformado. Ele era manco e tinha uma corcunda. Embora os filósofos desprezassem o trabalho, a maior parte dos cidadãos livres se esfalfava de manhã à noite. Mercadores, lavradores, artesãos e arquitetos podiam apenas sonhar com uma sociedade ideal onde não houvesse trabalho. A máquina humana. Jesus de Nazaré, o filho do Deus cristão, era um simples marceneiro. Usando a sua imagem como exemplo, o cristianismo, que dominou a Europa na Idade Média, resgatou a respeitabilidade do trabalho. Embora as condições de trabalho fossem duras, o feudalismo livrou os trabalhadores do conceito de escravidão. Os servos deviam se submeter aos nobres, mas também tinham os seus direitos. Os servos tinham o direito de arar as suas terras e de dispor de suas colheitas como quisessem, mas precisavam trabalhar um determinado número de dias nas terras do senhor feudal. A terra pertencia primeiramente aos reis, depois aos senhores feudais e depois ao povo. Para fazer uso da terra, cada indivíduo tinha direitos e deveres a cumprir. O senhor feudal ocupava o centro da economia medieval. Ele era o dono das terras e enriquecia graças ao trabalho de seus vassalos. Sua riqueza permitia que ele construísse castelos fortificados, encomendasse trabalhos de artesãos, comprasse armas e fizesse guerras para conquistar ainda mais terras. Enquanto os camponeses viviam sob o domínio dos senhores feudais, a população dos vilarejos era livre para desenvolver as mais diversas atividades.
O artesão era seu próprio patrão. Ele contratava funcionários e aprendizes para ajudar na oficina. Os artesãos se reuniam em associações segundo sua especialidade para passarem seus conhecimentos a novos membros. Nas cidades, houve a formação das associações de artesãos, que foi um marco importante na história da ética do trabalho. Muitos dos valores idealizados na ética do trabalho hoje vêm das associações medievais, como as noções de dedicação, honestidade e assim por diante. Isso nem sempre aparece na prática, mas eram os ideais pregados por eles. Gradualmente, o controle da economia medieval passou para as cidades com o desenvolvimento da indústria. Um dos primeiros exemplos é a indústria têxtil de Flandres. As atividades foram se diversificando cada vez mais. Havia o tanoeiro, o ferreiro e o artesão que fazia as velas e as vendia nas portas das catedrais. Os operários que trabalhavam na construção dessas catedrais, cada vez mais altas e imponentes, se orgulhavam tanto de seu trabalho quanto os artistas de suas obras. Cada categoria de artesãos tinha sua marca distintiva que passava aos seus filhos. A Associação dos Pedreiros, mais tarde, deu origem à maçonaria, porque nas construções havia sempre um pequeno galpão onde esses trabalhadores se reuniam na hora do almoço para discutir os mais variados assuntos. Na época, as ocupações passavam de pai para filho. Não existia o conceito de mobilidade social. Era muito difícil que um operário das camadas mais baixas melhorasse o seu status social ou mesmo conseguisse mudar de ocupação. No século XVI, as igrejas protestantes começaram a lançar novos valores no norte da Europa, principalmente na Inglaterra. A doutrina da predestinação do calvinismo diz basicamente o seguinte: o que você faz não importa. A decisão de levar ou não você para o céu cabe a Deus, não importando o que você faça. E a maioria das pessoas não vai para o céu. Essa era a doutrina da predestinação do calvinismo. Mas como uma pessoa poderia saber se era uma das escolhidas? Uma das maneiras de saber era avaliando o seu sucesso pessoal. E isso não estava ligado apenas ao prestígio acumulado, mas isso também estava ligado ao sucesso econômico, ligado ao dinheiro. Uma pessoa que trabalhava duro, uma pessoa que tinha o desejo de progredir, possivelmente seria uma pessoa escolhida de Deus e teria chances de ir para o céu. A Revolução Industrial transformou completamente o universo do trabalho. O uso das máquinas foi se tornando cada vez mais comum no Ocidente. Elas eram vistas como um instrumento de liberação, porque permitiam que se produzisse mais, com menos esforço. Mas a realidade se provou totalmente diferente. O aparecimento das máquinas marcou o fim da produção artesanal. Nas oficinas, o artesão controlava suas próprias ferramentas, tinha domínio sobre o seu próprio trabalho. O produto era o resultado de sua criatividade e do seu esforço pessoal.
Com a mecanização e o trabalho por turnos, a máquina passou a controlar o trabalho, em vez de o trabalhador controlar a máquina. Caminhamos 1 hora até chegar à fábrica e, quando o turno começa, trabalhamos como se o diabo estivesse em nosso encalço. Parece um inferno por causa do calor insuportável e do trabalho cada vez mais duro. Se fosse apenas eu, poderia suportar as horas intermináveis de trabalho, mas o menino... Eu acho que o senhor não o trouxe ao mundo para viver dessa maneira. A disciplina era dura nas fábricas e a punição física era comum. Além disso, com turnos de trabalho de 14 horas diárias, os acidentes eram frequentes. Muitas vezes as máquinas esmagavam dedos, prendiam braços em suas engrenagens ou, pior do que isso, matavam um operário. Foi durante essa época que um imigrante alemão que vivia em Londres começou a analisar as condições de trabalho dos operários e os problemas econômicos. Em 1867, Karl Marx publicou O Capital, obra na qual denunciava a exploração do operariado pelo regime capitalista. O marxismo serviria de inspiração para muitos movimentos trabalhistas do futuro. Ao se darem conta de que partilhavam interesses em comum, os trabalhadores chamados então de proletariado descobriram a solidariedade. Na Europa e na América, os levantes trabalhistas se tornaram mais frequentes e mais violentos. Operários tomavam as ruas, gritando palavras de ordem e cheios de rancor. Ainda assim, foi durante essa mesma época que o capitalismo triunfou. O engenheiro americano Frederick Winslow Taylor tinha como meta fazer com que os empreendimentos rendessem o maior lucro possível. Ele sugeriu uma nova abordagem, o gerenciamento científico do trabalho. Taylor propôs um estudo detalhado. A sua equipe ia para as fábricas munida de relógios e analisava todas as atividades do operário, observando a sua postura, seus movimentos. Depois, Taylor se dedicou a criar maneiras de tornar o trabalho deles mais eficiente. Ele foi às metalúrgicas, observou como os trabalhadores usavam as pás e concluiu que não eram adequadas. Decidiu projetar pás diferentes e ensinar cada operário a usá-las da forma mais eficiente, colocando-as no chão num determinado ângulo de inclinação e assim por diante. Segundo Taylor, cada operário devia cumprir sua tarefa com rapidez e eficiência. Não havia tempo para pensar. O trabalho de Taylor serviu de inspiração para Henry Ford, fabricante de automóveis, que desenvolveu um novo processo industrial. As linhas de montagem eram organizadas para que todas as ferramentas de que o operário fosse necessitar para cumprir sua função estivessem à mão. Assim, o operário foi submetido a um ritmo de trabalho sobre o qual não tinha mais controle, e sua participação foi ficando cada vez menos importante para o resultado final. Os trabalhadores se recusavam a se transformar em robôs e pediam demissão. A rotatividade de pessoal nas fábricas de Ford chegava a quase 100% a cada ano. Numa tentativa de manter os operários, ele oferecia um salário de $5 diários, o que representava uma pequena fortuna na época. Henry Ford foi um visionário que previu a chegada da sociedade de consumo antes de qualquer outra pessoa. E ela apareceu depois da Segunda Guerra Mundial. Os países industrializados entraram num período de prosperidade sem precedentes que foi chamado por alguns de Anos Dourados. Confirmando as previsões de Henry Ford, o sonho americano de liberdade e igualdade de oportunidades passou a ser expressado pelo automóvel, um bem que agora era acessível a qualquer pessoa.
o trabalho na atualidade. Hoje, no mundo inteiro, 2 bilhões e 500 milhões de pessoas trabalham. A discrepância entre os salários de todos esses trabalhadores é enorme. Um engenheiro europeu, por exemplo, ganha quase 50 vezes o salário de uma operária da indústria têxtil no terceiro mundo. Ela, por sua vez, ganha bem mais que um lavrador africano. Também existem diferenças marcantes entre os trabalhadores rurais e urbanos. Hoje, a mecanização da agricultura nas grandes propriedades tem expulsado as famílias de pequenos agricultores de suas terras e acelerado a sua migração para a cidade. A população urbana está crescendo muito rapidamente e, na maioria dos países, esse crescimento não consegue ser absorvido. Isso fica mais fácil em épocas de crescimento econômico, quando existem mais empregos. Quando existe um boom no setor da construção civil, por exemplo, trabalhadores não especializados são contratados para todo tipo de função, mas quando termina esse período, ou quando o crescimento se desacelera, esses mesmos trabalhadores não conseguem mais empregos. Eles formam uma população instável que tenta sobreviver da melhor maneira possível. Isso, é claro, leva ao crescimento da criminalidade e de atividades marginais, como a prostituição infantil, os roubos e assim por diante. Essa situação também leva ao que eu chamo de la débris, um fenômeno que tem sido observado por muitos estudiosos. São pessoas que se viram como podem, vendendo fósforos e canetas nas esquinas da cidade. Em certos países, as taxas de desemprego estão tão altas e as condições de trabalho tão ruins que as pessoas tentam emigrar para os países ricos para melhorarem as suas chances de sobrevivência. Infelizmente, esses trabalhadores, sobretudo os imigrantes ilegais, ficam numa situação muito vulnerável. Embora consigam melhorar suas condições de vida, muitas vezes eles precisam suportar empregos desagradáveis e mal remunerados. Obviamente, isso reflete a situação dos mexicanos nos Estados Unidos, dos africanos na Europa e dos muitos imigrantes do sul da Ásia no Japão. Hoje o Japão tolera a presença dos imigrantes ilegais porque eles aceitam empregos que os imigrantes legais ou os japoneses não querem, como lavar pratos nos restaurantes ou até mesmo trabalhar como garçons. Boa parte dos garçons da cidade de Tóquio é estrangeira. São esses mesmos trabalhadores que varrem as ruas e limpam o metrô. Tudo isso é feito por estrangeiros, muitos dos quais imigrantes ilegais. As empresas seguem o mesmo caminho dos trabalhadores, mas na direção oposta. Elas começam estabelecendo parte de sua produção nos países em desenvolvimento. Como nesses países não existem sindicatos fortes ou normas que estabeleçam condições mínimas de trabalho, as empresas podem produzir a um custo mais baixo e aumentar sua margem de lucro. Os operários enfrentam turnos longos de trabalho em condições insalubres e recebem um salário que mal cobre o seu sustento. Às vezes, campanhas de conscientização ajudam a melhorar as condições de vida desses operários. A Reebok e a Nike têm subsidiárias espalhadas pelo mundo todo. A pressão da opinião pública obrigou essas empresas a fazerem uma promessa de fiscalizar as subsidiárias para que essas garantissem condições de trabalho e salários dignos aos seus operários.
Algumas empresas formaram um comitê de importadores de tapetes orientais. Esse comitê controla a produção e afasta do mercado tapetes produzidos com a exploração do trabalho infantil. Embora as leis internacionais proíbam o trabalho de menores de 15 anos, centenas de milhões de crianças são obrigadas a trabalhar no mundo inteiro. As crianças são mais vulneráveis e mais facilmente exploráveis. Muitas vezes servem como objeto de barganha para garantir a sobrevivência de pais miseráveis ou mesmo para saldar uma dívida. Eu trabalho porque meus pais são pobres demais. Passo o dia todo mergulhando para colocar essas redes. Muitos garotos morrem afogados. Eu queria poder voltar para a minha família. As crianças sempre participaram da produção em sociedades onde não há escolas. Quando o ensino se torna obrigatório, as crianças são afastadas do trabalho. Mas devemos ter em mente que isso não é exploração do trabalho infantil. Faz parte da vida familiar. A criança ajuda nas tarefas que garantem a sobrevivência da família. Mas no mundo industrial, na economia de mercado, o trabalho infantil se torna um emprego remunerado, e é aí que se abre o espaço para a exploração. No Japão, as crianças são obrigadas a frequentar escolas até a 9ª série e quase a metade dos japoneses prossegue com os estudos. O Japão foi um país modelo por muito tempo. Até bem pouco tempo, sua taxa de desemprego girava em torno de 0, e os seus trabalhadores eram mais produtivos que os de outros países industrializados. A cultura japonesa sempre valorizou o senso comunitário, a lealdade e a responsabilidade. No mundo dos negócios, tais valores foram explorados em troca da segurança que ele oferecia aos trabalhadores. O sistema japonês do emprego para a vida inteira é parte dessa mentalidade. Na verdade, esse sistema levava vantagens a ambas as partes. Do lado do empregador, havia relações pacíficas com os empregados e um contingente estável, que podia treinar sem medo de que os funcionários fossem aplicar o que haviam aprendido em outro emprego. Isso porque o sistema de segurança no emprego incluía um sistema paralelo que castigava a mobilidade. Em outras palavras, se um trabalhador iniciasse sua carreira em uma empresa grande que participasse do programa de segurança no emprego, ele não poderia trocá-la por outra empresa de porte semelhante, simplesmente porque essa não aceitaria contratá-lo. Hoje, esse sistema está sendo questionado. Segundo os quadros administrativos das empresas, ele sai caro e oferece pouca flexibilidade. A opinião pública japonesa está cada vez mais convencida de que o esforço necessário para conseguir um emprego desse tipo é grande demais. Em primeiro lugar, o pretendente deve estudar nas melhores universidades e arcar com os custos e sacrifícios que isso representa sem ter sequer a garantia de que vai conseguir um bom emprego. Os japoneses trabalham muito. São até 400 horas a mais do que a média anual de outros países industrializados. O dia de trabalho começa cedo e termina tarde. Depois do exercício de relaxamento compulsório, ainda há uma passada pelo bar com os colegas do escritório.
Mas tanto trabalho tem o seu preço. A longo prazo, o excesso de trabalho pode levar ao esgotamento, ou pior do que isso, ao chamado karoshi, ou morte por excesso de trabalho. A mentalidade dos japoneses está mudando gradualmente, assim como sua organização social. Os jovens de hoje no Japão parecem menos dispostos a trabalhar até a morte. A crise do trabalho. Hoje estamos entrando numa era diferente, em outra história. Atualmente, a riqueza é produzida não a partir de produtos materiais, mas da informação ou de relações não palpáveis. É preciso despender muito pouca energia para acessar a internet, se compararmos isso à mineração do carvão, por exemplo. Dá muito menos trabalho. Estamos passando de um sistema de produção para outro. A agricultura, a indústria pesada e até o setor administrativo estão reduzindo consideravelmente seus quadros. Em nome da maior lucratividade, centenas de milhares de pessoas estão perdendo seus empregos em quase todos os países industrializados. Nos últimos 20 anos, a General Motors eliminou 250 mil cargos. A US Steel eliminou 100 mil e a General Electric 170 mil. Qual a consequência disso? O surgimento de novos empregos é pequeno. Quem fica desempregado pode permanecer assim para sempre. As máquinas eliminam empregos. E isso não é de admirar. Elas foram projetadas para isso. Quem cria uma máquina faz isso na intenção de automatizar um processo. Essa é a função das máquinas, não é novidade nenhuma. É mais difícil substituir as pessoas por máquinas em funções que envolvem projetos, criação e gerenciamento. E também é difícil automatizar o comércio ou o setor terciário nos cargos que exigem mais inteligência. A causa principal do problema é o fato das máquinas poderem substituir com facilidade os empregados de funções que exigem pouca qualificação. E como essas funções são também as que podem ser transferidas para países do Sudeste Asiático, temos aí dois motivos para o processo da automatização atingir o trabalhador que tem pouca qualificação. Esse é o problema. A globalização é outro fator que vem acelerando as mudanças no mercado de trabalho. E esse fenômeno é acelerado pelos meios de transporte cada vez mais eficientes. Hoje é muito fácil levar produtos de um país para outro. Setores inteiros da economia estão sendo transferidos para os países em desenvolvimento. É a mobilidade do capital que permite esse tipo de migração. A globalização da economia nos levará a um mundo impiedoso em que cada país buscará posição melhor, prejudicando o bem-estar de seus trabalhadores? A mudança no universo do trabalho também é caracterizada pelo aumento no número de trabalhadores ativos. Isso acontece porque existe mais gente em idade produtiva. A geração do Baby Boom constitui hoje o maior contingente de trabalhadores da história. Além disso, as mulheres invadiram o mercado de trabalho. Nos anos 70, na França, 1 em cada 2 mulheres trabalhava fora. Hoje, a média é de 2 em cada 3 mulheres, e ela deve subir logo para 3 em cada 4. No mundo inteiro, há mais gente exigindo empregos. São muitas mãos estendidas numa época em que o número de cargos disponíveis tende a diminuir. A era pós-industrial apresenta novos desafios à sociedade. Como poderemos integrar tantos trabalhadores em uma economia que não está gerando empregos?
As mudanças no mercado de trabalho acontecem tão rapidamente que a sociedade tem dificuldade em absorvê-las. As pessoas se dividem entre as que trabalham demais e as que não têm emprego. As condições de trabalho estão se deteriorando e há cada vez mais gente insatisfeita com seus empregos. Pressionadas até o limite, essas pessoas sofrem de doenças causadas pelo excesso de estresse. Entre os desempregados, a insatisfação às vezes explode em atos violentos. As pessoas que são marginalizadas, que são excluídas do mercado, aceitam essa situação durante um certo tempo. Depois, para a infelicidade delas e também da sociedade, a tendência é que aconteça algum tipo de crise ou explosão. Se você é excluído da sociedade e se encontra desesperado, num beco sem saída, só há duas reações possíveis. Você pode aceitar passivamente ou então partir para a sabotagem e começar a dificultar as coisas para quem está no poder. Muitos pensadores vêm analisando a questão do trabalho. Não há um consenso entre eles. Suas opiniões são divergentes. Existem dois prognósticos possíveis. No mais otimista, deverão aparecer novos empregos demandando mais inteligência e criatividade. Na previsão pessimista, estaremos vivendo numa sociedade partida, dividida entre aqueles que têm acesso ao trabalho e os que não têm. Existe uma defasagem entre o ápice das crises e a solução oferecida pelos grandes ciclos da economia. E é isso que as pessoas muitas vezes não conseguem perceber. Elas dizem, ora, vocês estão se preocupando demais. Se há falta de empregos, logo serão criados outros. Está bem, mas isso não poderá ser feito amanhã. Não onde eu moro, numa cidadezinha de interior. Se a fábrica fechar, como vou sustentar a minha casa, minha esposa e meus filhos? Entendem o que eu quero dizer? Existe uma defasagem entre a crise que o indivíduo enfrenta num determinado momento e o grande ciclo das mudanças históricas. Há 30 anos havia previsões de uma sociedade de lazer, onde, graças às novas tecnologias, estaremos livres do trabalho. Mas a realidade mostrou que aqueles que têm emprego hoje em dia têm cada vez menos momentos de lazer. A esperança de uma sociedade ideal, onde ninguém mais tenha a necessidade de trabalhar, ainda faz muita gente sonhar. Uma nova visão do trabalho. Neste final do século XX, os métodos de trabalho criados por Taylor e Henry Ford foram descartados. Hoje sabemos que tentar transformar trabalhadores em robôs aumenta o número de faltas e diminui a produtividade. Um dos erros fundamentais da mentalidade burguesa sobre o trabalho foi achar que as pessoas poderiam se concentrar exclusivamente em suas funções profissionais no horário do expediente e esquecer todo o resto até saírem do trabalho. Os seres humanos não são assim. Charlie Chaplin nos mostrou isso de uma forma maravilhosa. O operário na linha de montagem também pensa em outras coisas. De vez em quando ele vai ficar sonhando acordado com a namorada. E isso sempre vai contra a nossa ética do trabalho. O bom funcionário deixa sua vida pessoal no portão da fábrica. Esse princípio é falho e tentamos distorcê-lo de todas as maneiras para que corresponda à realidade. As novas tendências da organização do trabalho tentam incluir o trabalhador no processo de produção para que ele se sinta mais envolvido na sua atividade. Todo funcionário agora pode tomar parte das tomadas de decisão que passaram a ser feitas em conjunto. Hoje precisamos fazer o inverso de tudo que Taylor tentou fazer.
Queremos que os trabalhadores ofereçam a sua contribuição pessoal ao processo, o seu conhecimento. Isso vale para todos os funcionários, seja o operário da linha de montagem, o gerente de projetos ou qualquer outro empregado. Ele terá sempre ideias e percepções que talvez jamais ocorreriam à administração. O funcionário sempre sabe como fazer as coisas melhor no seu setor, como melhorá-lo. Atualmente, não se exige do trabalhador apenas uma cabeça pensante. Ele deve se reciclar e se atualizar frequentemente. O treinamento se tornou um elemento chave no mercado de trabalho, porque sem o treinamento adequado, os empregos no futuro nunca estarão ao alcance do trabalhador. As relações entre patrão e empregado estão mudando radicalmente. Os sindicatos perderam força com a globalização. Contando cada vez mais com serviços terceirizados, as empresas diminuem sua folha de pagamento. Os chamados trabalhadores freelancers ganham liberdade e independência, mas esse tipo de esquema também tem os seus riscos. Os freelancers muitas vezes ficam isolados e entregues aos próprios recursos, sem benefícios e sem qualquer segurança. A aparente liberdade, muitas vezes, se transforma numa liberdade para trabalhar o tempo inteiro. Podemos definir o trabalho como uma das grandes religiões da história da humanidade. Uma religião bastante recente, que apareceu há apenas 250 anos, mas definitivamente uma religião. O trabalho é o que dá sentido à vida e as pessoas começaram a considerá-lo sagrado, a devotar suas vidas a ele da mesma maneira que outros devotos em outras épocas dedicavam sua vida ao Senhor ou a Deus. O trabalho é o que dirige as nossas vidas. Passamos o primeiro terço da vida nos preparando para o trabalho. Basta lembrar a forma como as pessoas sempre perguntam às crianças o que você vai ser quando crescer. Depois, no segundo terço de nossas vidas, nós trabalhamos e trabalhamos muito. É a parte principal de nossas vidas. Se você pedir, fale um pouco sobre você, muita gente vai começar falando sobre a sua profissão. Por fim, terminamos as nossas vidas com a aposentadoria. E a aposentadoria de quê? Do trabalho. O trabalho se tornou a essência da vida na sociedade moderna. Muita gente foi sacrificada nesse culto ao trabalho. Mas os jovens não têm mais esperanças no futuro e a massa de pobres e desempregados se sente excluída da sociedade. Os especialistas preveem que por volta do ano 2010 ou 2020, 10 ou talvez apenas 5% da população sejam suficientes para gerar todos os produtos que o mundo consome. O que as outras pessoas irão fazer? Não existe cura milagrosa para a crise do trabalho. Mas existem muitas soluções possíveis. Todos nós vamos precisar decidir que soluções escolher e defini-las como metas para a nossa sociedade. Pode haver uma redistribuição de empregos para que aqueles que trabalham demais possam abrir espaço para os que estão sem ter o que fazer. Isso pode ser feito com a redução da jornada de trabalho ou com a instituição de dias compulsórios de folga. Se a taxa de desemprego continuar alta, talvez seja preciso fazer uma redistribuição de riquezas. Se queremos viver numa sociedade justa, é preciso garantir que cada cidadão tenha uma renda mínima. Talvez seja preciso atribuir mais valor às atividades, como o trabalho voluntário, para que aqueles que aceitem viver com uma renda mínima garantida pelas autoridades possam ser mais respeitados na sociedade. As pessoas que cuidam de crianças ou dos idosos, ou aquelas que trabalham para melhorar a qualidade da vida nas suas comunidades, enriquecem a sociedade mesmo sem receber salários. Para os filósofos gregos, a sociedade de lazer estaria reservada a uma pequena elite. Hoje nós produzimos coletivamente uma abundância tamanha de riquezas que poderíamos todos trabalhar menos. Depois de séculos de trabalho duro, talvez esteja na hora de os seres humanos encontrarem um equilíbrio maior entre o trabalho e as suas vidas pessoais.